Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos seguir aí com o plano de estudo. Vou falar um pouco sobre os sinais, né, do corpo de borboleta. A gente já estudou os sensores e atuadores. Já sabemos qual a função de cada um. E aí eu vou falar específico dos sinais desse corpo de borboleta que eu estou usando como amostra de estudo, né? Então, ele tem dois sinais de posição, que a gente chama de trilha ou track. Dois sinais de posição de borboleta. Para redundância, né, geralmente os corpos de borboleta usam dois sinais invertidos, né, em tensão, para caso haja problema com algum, ele tem uma redundância ali. Ah, quebrou um fio do meu chicote, eu ainda tenho um dos sinais para usar como referência. E o diagrama elétrico desse corpo de borboleta, eu desenho aqui um esqueminha elétrico, ficou assim. Ele tem um conector de 14 pinos, e são essas as ligações dele, né? Então a gente tem a solenoide de acoplamento, que vai unir a engrenagem que está conectada ao motor de atuação ao eixo do corpo de borboleta. Tem um switch na haste que movimenta o corpo de borboleta para saber se está em repouso ou não, né? Quando ele sai do repouso, esse switch abre. E temos as duas leituras de posição, né? Que são basicamente dois potenciômetros com uma resistênciazinha em série. Então ele vai obter a referência de posição desses sinais aqui. E tem a atuação do motor DC. Então, só descrevendo o que estava escrito lá no diagrama elétrico, os sinais de trilha tem uma referência positiva, uma referência negativa e o sinal de posição. Que geralmente é o meio do potenciômetro ali. É o sinal central que varia de 0 ou próximo a 0 a VCC ou próximo a VCC. Por que eu falo próximo, né? Porque nesse nosso caso aqui ele tem um resistorzinho em série aqui. Então vai dar uma diferença na tensão da posição. Nunca vai dar 0 volts ou VCC. Sempre vai dar um pouquinho menos. Então os fundamentos teóricos disso é a primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente que passa por essa resistência. E o circuito divisor de tensão, que reduz proporcionalmente uma tensão de entrada, né? Nesse caso aqui, ele vai fazer o seguinte. Dependendo da posição da mecânica, né, da borboleta, esse sinal aqui ou vai estar mais próximo do sinal de VCC ou vai estar mais próximo do sinal de 0 volts. Então, ele vai alternar entre essas duas tensões aqui. E é isso que ele usa como referência. Beleza. Na parte de atuador, que é o nosso motor, né? É um motor DC, motor de corrente contínua, com escova. Então ele tem essas escovas aqui, os comutadores, para ficar trocando a corrente no campo magnético. E, geralmente o motor de corrente contínua DC tem
um estator, que é um ímã, e tem as bobinas, que geram um campo magnético aqui e interagem com o campo magnético do estator, que fazem o eixo girar. Eu falo polo 1 e 2 porque aqui eles vão alternar entre si, né? Se eu quiser rodar o motor para um lado, eu vou colocar o positivo no 1 e o 0 no 2. Agora, se eu quiser rodar para o outro lado, vou colocar o positivo no 2 e o 0 no 1. Então, por isso que eu usei o conceito de polo, porque se eu colocar positivo ou negativo, aí vai depender do lado que eu quero girar o motor. Então esse é o conector do corpo de borboleta. Ele tem vários pinos aqui, começando do 1, né? 1, 2, 3, 4, que é o do motor, 5 que não está populado, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é do motor também, 12, 13 e 14. E aí a representação dele tá aqui, né? O que é cada pino, para onde vai, como que é a ligação eletrônica dele. Eu vou deixar um link com o download desse diagrama elétrico e essa foto aqui. Pode ser que ajude algum mecânico que está fazendo manutenção nesse tipo de carro, né? Que é a Mercedes C280 1994. Aí pode ser que acabe ajudando alguém. No próximo vídeo, esse vídeo foi bem rapidinho. No próximo vídeo eu vou abordar os conceitos do divisor de tensão e primeira lei de Ohm no detalhe, para dar um embasamento teórico para a leitura da posição. Beleza, pessoal? Um abraço.